Mais uma vez, boa noite, então. Como disse o Pedro, eu estou estreando, o coração está a mil, Dona Lourdes cuida de mim, e eu preciso da vibração de vocês. Doutrina espírita ou espiritismo? Quando nós dizemos, que somos espíritas, ou que conhecemos alguém que é espírita, geralmente a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é: eles falam com os espíritos, recebem espíritos. Tem até aqueles que nos temem, achando que a gente mexe com os mortos, que não é nenhuma mentira. Mas assim, a verdade é que a grande maioria, mesmo não sabendo o que é o espiritismo, por necessidade, por doença, e por que não por curiosidade, acaba vindo sempre a uma casa espírita, Isso quando não aparece sempre alguém que, sabendo às vezes dos nossos problemas ou das nossas complicações, para nos dizer: olha, você precisa se benzer. Vai lá tomar um passe. Conheço um lugar que uma amiga foi, que dão passes, ela melhorou muito. E é assim que aqui estamos nós. Mas ao chegar aqui, principalmente no início, a gente senta, fica observando, fica pensando. Será que vai incorporar algum espírito? Eles não estão de branco? E o passe? O tão famoso e esperado passe. Será que vai demorar? E essa parte da palestra? Por que eu tenho que ouvir a palestra para depois tomar o passe? Eu acho tão cansativo. E hoje vai ser mais, tá? Porque o tempo é o dobro. Bom, e assim são muitas as dúvidas, E o que a gente faz? A gente continua vindo, a gente continua tomando passe, sem muito entender o porquê. Então vamos tentar entender, vamos ser curiosos. Às vezes algum palestrante fala de Allan Kardec, fala do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas respondidas pelos espíritos. Como que um espírito responde? Mas foi assim que começou o espiritismo. Nós podemos dizer que o marco inicial foi com a publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1957. Ou seja, daqui 5 dias... 1857. Daqui 5 dias ele fará 159 anos. E o espiritismo, ele baseia-se na solidez desse livro, na credibilidade, na sabedoria de suas fontes, que foram os espíritos, nos meios mediúnicos que foram utilizados para a transmissão das suas mensagens. E o mais importante, na coerência dessas mensagens, dessas revelações. A característica essencial de uma revelação tem que ser a verdade. E todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E elas nunca cessam. Sempre vai aparecer mais uma revelação. Vejam, a astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades e das substâncias. A fisiologia, a função dos organismos. O espiritismo nos revelou o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte,
o nosso destino após a morte. A revelação espírita, ela é de origem divina e de iniciativa dos espíritos. Então, obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés e a segunda no Cristo. Já no Espiritismo, não há uma pessoa, não há um só indivíduo, ela é coletiva. A revelação espírita, não estando personificada somente uma pessoa, ela surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes do planeta que acabaram por se tornar centros e focos de irradiação. O Espiritismo preenche todos os requisitos para ser considerado uma revelação, porque ele mostra a realidade da nossa natureza espiritual, revelando ao homem o que ele é, de onde vem, o que ele faz na terra e para onde ele irá após a morte. A mediunidade, assim como os espíritos, sempre existiu, desde os tempos antigos. Basta a gente encontrar nos livros de história, né? Os sacerdotes, os adivinhos, os profetas. Aliás, eles utilizavam, todos com poderes sobrenaturais, eles até utilizavam isso para dominar um povo. Mas houveram, em especial, 2 fatos marcantes que deram, digamos assim, o pontapé inicial para a codificação, para o marco do Espiritismo. Alguns já devem saber, o primeiro foi em 1848, com as irmãs Fox, ficou conhecido como o fenômeno de Hydesville, que era o nome do lugarejo onde elas moravam. Essas irmãs eram adolescentes e elas, na casa onde elas moravam, elas escutavam o tempo todo, aconteciam pancadas. E elas percebiam que aquelas pancadas respondiam, queriam se comunicar. E aí elas elaboraram, a princípio pode até ter sido por uma brincadeira, né, atraindo inclusive a atenção dos vizinhos do vilarejo. Elas elaboraram que, por exemplo, uma batida era sim, 2 batidas eram não, depois foram elaborando um tipo de como formar frases e descobriram que realmente era uma manifestação espírita, onde era o espírito de um mascate de nome Charles, que morou naquela casa e cujo corpo estava desaparecido até então, e que ele havia sido assassinado e estava enterrado no porão daquela casa. A seriedade desse momento teve uma imensa repercussão. Aí 2 anos depois, em 1850, houve as mesas girantes na Europa. As irmãs Fox, Estados Unidos. As mesas girantes começou na Europa. Depois atingiram também a América. E foram as mesas girantes que despertaram o interesse dos homens da ciência. Dentre eles, o professor Rivail, que é o nosso Allan Kardec, pseudônimo dele. Chegou na época a sair até num grande jornal de circulação. Toda a Europa tem o espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar uma mesa. E o que era? Eram mesinhas redondas, sobre as quais certas pessoas colocavam as mãos e automaticamente elas giravam e davam saltos, sem que ninguém fizesse força alguma. E assim como as irmãs, também foi desenvolvido um método de conversar com as mesas, também através das batidas, já que elas davam saltos com os pés dela. Aí depois, para facilitar um pouco essa comunicação, eles tiveram
a ideia ou a orientação, eu não sei afirmar, dos espíritos, de colocarem, como eram mesas redondas, no centro da mesa, um eixo, um ponteiro, né? E circular, a mesa era circular, as letras do alfabeto, os números, palavras sim, não, né? Acho que até nos vem na memória aquela brincadeira do copo, né? E assim conseguiam se comunicar mais fácil com as mesas. E isso virou uma febre, durou anos por toda a Europa, chegando até a atingir a América. E eles se reuniam nos salões à noite das sociedades, onde tinham os intelectuais, e também nas casas dos mesmos. E foi aí que um amigo convidou o professor Rivail, o Allan Kardec, porque nessas mensagens, comunicações, baseado tudo geralmente em perguntas fúteis, diziam ser espíritos de homens que viveram sobre a Terra. Antes de continuar, eu queria falar rapidamente quem foi o professor Rivail. Ele veio de uma família que se destacava muito na magistradura e na advocacia, né? E os pais dele colocaram ele para estudar. Ele era francês, na Suíça, na escola mais bem conceituada da Europa, Pestalozzi. Então ele se tornou um discípulo de Pestalozzi, que era o pai, é conhecido até hoje, né, da pedagogia moderna. Ele era professor, ele dava cursos de química, física, anatomia, astronomia, aritmética, e se tornou um profundo conhecedor de magnetismo. Ele ganhou prêmios, escreveu diversos livros, e é sempre necessário, acho que, divulgar o currículo desse professor, que se tornou o codificador, por causa da sua inteligência, que era exaltada para a época em que um pequeno número de pessoas se aventurava a trilhar o caminho dos estudos. Ele era um homem muito criterioso. Então, Allan Kardec não se deixava levar por modismo. E como estudioso do magnetismo humano, da eletricidade, ele acreditava que todos esses fenômenos que todo mundo falava poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas que se envolviam com a mesa. E não de uma possível intervenção espiritual, como estavam dizendo. Aí ele resolveu, então, participar de algumas sessões. Só que algo começou a intrigá-lo. Porque ele percebeu que muitas das respostas que eram dadas através daqueles objetos sem vida não fazia parte do conhecimento intelectual daquelas pessoas que ali estavam. E como os móveis por si só não poderiam mover-se, fatalmente havia ali algum tipo de inteligência invisível atuando sobre os mesmos. Palavras de Allan Kardec. Ele diz assim: entrevi sob essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que se fazia desses fenômenos alguma coisa de séria, e como a revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Em seguida, o que ele fez? Ele se ofereceu para observar mais atentamente o que ele ainda não havia feito, né? E começou a frequentar naquela casa, em outras casas também, as sessões onde naquela época se admitia qualquer pessoa que quisesse participar, qualquer curioso, podia entrar. E foi dessa maneira que ele iniciou os seus primeiros estudos, aplicando, como todo pesquisador, a ciência, né, o método experimental. E o que é esse método? É observar atentamente, comparar e deduzir as consequências. Todo efeito tem uma causa. Dos efeitos ele procurava remontar as causas por dedução e
por encadeamento lógico dos fatos. Ele não admitia uma explicação como válida se não fosse resolvida todas as dificuldades de cada pergunta. E um dos primeiros resultados da sua observação foi que os espíritos, não sendo senão a alma dos homens, não tinham a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, e que o saber dos espíritos era limitado ao grau de adiantamento dele, e que a opinião também dos espíritos não tinha também senão o valor de uma opinião pessoal do espírito. Essa constatação o preservou de acreditar que eles, os espíritos, tudo sabiam, e o impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. Mas, como ele mesmo disse, só o fato da comunicação com os espíritos, seja o que for que dissessem, já provava a existência de um mundo invisível. Ponto. Já era um campo imenso a exploração. Já era a chave de vários fenômenos até então inexplicados. Segundo ponto, não menos importante, era o de conhecer como era esse mundo, seus costumes. Ele conta que ele agiu com os espíritos como teria feito com os homens. Desde aquele de menor grau até o de maior grau, os espíritos foram meios que ele utilizou para os informar e estudar os seus comportamentos. Ele fala também que ninguém havia imaginado os espíritos como meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno, no caso, os espíritos, que se revelou. Continuando, durante essas sessões que ele participava, ele não tinha um objetivo assim determinado, a não ser resolver as questões que o interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Então, enquanto as pessoas que estavam ali nas sessões viam o fenômeno como diversão, ele as via como um cientista. Então, ele chegava a cada sessão com uma série de perguntas, todas preparadas, metodicamente e arrumadas, no que eram respondidas com precisão. A partir desse momento, as reuniões começaram a ter outro caráter, permanecendo ali. Somente as pessoas sérias, interessadas, entre eles tinham os físicos, alguns físicos, matemáticos, estudiosos, cientistas das mais diferentes áreas, afastando definitivamente as outras pessoas que buscavam apenas atrativos e perguntas fúteis. Mais tarde, quando ele viu todo aquele estudo dele constituía um todo e ganhava a proporção de um livro, ele teve a ideia de publicar esses ensinos. Foi aí que uma das mensagens dos espíritos, um ser invisível, disse-lhe: Tu, Rivail, a tua missão aí está. Atento aos dizeres daquele espírito, que não disse o nome, e como ele não era um homem de se impressionar, principalmente com elogios, e depois de muitos questionamentos, ele resolveu procurar o Espírito da Verdade.
O Espírito da Verdade, que ele se apresentava com o nome de Verdade, ele se identificava como, qual o teu nome? Verdade. Era um espírito que ajudou muito ele na elaboração desse livro, né? Ele resolveu consultar, por acreditar que era um espírito sério, por causa das respostas que ele já tinha, né? E esse Espírito da Verdade confirmou que ele tinha uma missão, que era desenvolver a codificação, o método organizativo de uma doutrina. Kardec também fala que, numa outra ocasião, bem antes dessa consulta dele, ele perguntou para o Espírito da Verdade por que ele tinha o nome de Verdade. Né, se por acaso era uma alusão à verdade que ele, Kardec, tanto buscava. E o Espírito respondeu que talvez, mas que seria o seu guia e que o protegeria. Mais tarde, numa nota do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, ele fala que ele estava longe de supor a superioridade desse espírito e da falange dos bons espíritos que o acompanhavam e o ajudavam nas respostas. Bom, depois de tudo isso, então, finalmente, né, ele resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. Foi aí que ele resolveu adotar o pseudônimo durante a codificação desta nova doutrina, que viria a se chamar doutrina espírita, ou espiritismo. Ele preferiu adotar um pseudônimo, né? Ele assim o fez, porque ele queria que as pessoas, ao tomar conhecimento do livro que ele iria lançar, aceitassem, não por ser o professor Rivail, tão conhecido educador, queria que o aceitassem por si só, lendo, olhando o seu teor racional e a sua metodologia, sem importar, independente de quem a divulgasse ou apoiasse. E a partir daí foram longos anos de organização da doutrina espírita. No início, para ele receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de sua comunicação e os novos ensinamentos, ele continuou utilizando o mecanismo das cestas. Cesta peão, que já haviam apresentado para ele. Mais tarde ele soube que o conselho da cesta peão foi de um espírito, pois o meio de comunicação que eles usavam com a mesa, né, com o círculo, com o alfabeto, era muito longo e incômodo, né? E diz que o espírito falou: vá buscar no quarto, ao lado, um pequeno cesto, fixe a um lápis, coloque-o sobre um papel e ponha-lhe os dedos sobre a borda. E assim, aquelas pessoas, não era o Kardec, né, ele só soube disso, o fizeram e o cesto começou a girar como a mesa. Então, era uma cesta pequena, de 15 centímetros de diâmetro, colocavam no fundo, né, um lápis, colocavam a mão e o lápis escrevia em espiral, inclusive, porque como ela girava, então para ler, tinha que ficar lendo, rodando o papel. Depois disso, lógico, vieram as pranchetas, que eram quadradinhos com 3 pezinhos com bolinha, e o 4º pezinho era o lápis, que assim dava para escrever reto, né? Não precisaria. E com o decorrer do tempo, lógico, e com as orientações e mensagens dos espíritos, percebeu-se que a cesta e as pranchetas nada mais eram do que um instrumento nas mãos do médium. Então, do médium para o lápis, o papel e escrever diretamente, foi assim que foi feito e é assim que a gente conhece até hoje, né? Só que assim, 2 circunstâncias não passaram desapercebidas pelo olhar atento do Kardec. Uma era que, na época da cesta, das pranchetas, somente pela imposição da mão dos médiuns sobre a borda, a impossibilidade do médium imprimir uma direção que ele queira, principalmente quando estavam em 3 médiuns. Seria necessário que esses 3 médiuns tivessem concordância
e soubessem da resposta que teriam. E a outra observação que ele faz foi a mudança radical da escrita, de acordo com o espírito que ali se manifestava. E a cada vez, a cada sessão, quando esse mesmo espírito se manifestava, a escrita era igual. Então ele conta que seria preciso que os médicos transformassem a sua própria escrita e soubessem como era a escrita de determinado espírito para o enganar. Então isso chamou a atenção dele. Isso não acontecia. Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas, analisadas várias vezes. E mesmo assim, sabe o que Kardec fazia? Ele submetia, fazia questão de submeter essas questões ao exame de outros médiuns, com outros espíritos, para conferir. Foram necessários 10 médiuns, ele utilizou. Tudo isso para que as colocações e as respostas tivessem a credibilidade que ele buscava. Pois esses médiuns que ele utilizava não mantinham contato entre eles, somente com Kardec. E ele diz: foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas, que se formou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E foi dessa mesma maneira que ele preparou, já que ele tinha a missão, as outras obras. Primeira obra, Livro dos Espíritos, que é o principal livro da doutrina espírita. Nós podemos chamá-lo de espinha dorsal, porque ele sustenta todas as outras obras doutrinárias. Então, ele é um livro de perguntas e respostas, tem 1019 perguntas, feitas, como vocês já sabem agora, né, por Kardec, aos espíritos superiores, responsáveis pela vinda do espiritismo aos homens. O que é Deus? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo na Terra? Essas são algumas das questões respondidas pela falange do Espírito da Verdade. Depois veio, 4 anos depois, o Livro dos Médiuns. Esta obra, não menos importante, ela mostra os benefícios e os perigos da mediunidade, ou seja, como funciona o canal que liga nós ao mundo espiritual e como o médium deve educar a sua mediunidade para que não haja o descontrole da mesma. 3 anos depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra pode ser entendida como a parte moral da nossa doutrina, porque nela, Kardec e os espíritos superiores, eles comentam e explicam, numa linguagem muito acessível a nós, as principais passagens, parábolas de Jesus. E eles também têm a parte de instruções dos espíritos, onde eles também nos aconselham, trazendo sempre um conselho diante da nossa conduta diária, de como temos que ter diante das dificuldades da nossa vida. E depois, no ano seguinte, teve o Céu e o Inferno. Essa obra também, através da evocação de espíritos, de pessoas das mais diferentes classes sociais, crenças, condutas, através dessa evocação, esses espíritos que foram rainhas, tem camponeses, religiosos, assassinos, ignorantes, intelectuais,
eles, ao serem invocados, eles nos contam, nesta obra, como é que foi a chegada e a vivência espiritual deles após a morte, o seu desencarno. O que os aguardavam lá. E também como poderão ser as suas vidas futuras. E depois, a última obra, 1868, foi a Gênese. Você vê, quase 10 anos. A obra Gênese, ali, é explicado para nós toda a Gênese bíblica, a formação do universo, só que demonstrando a coerência da mesma quando confrontada com os conhecimentos da ciência, despida das alegorias, né, próprias daquela época da Gênese bíblica, né, quando foi escrita. Então, ali explica-se o que são os milagres, explicados pelas leis da natureza, que são produtos de modificação dos fluidos que estão à nossa volta. Enfim, a obra Gênesis, ele faz a religião e a ciência caminharem juntas. Só que o desconhecimento do conteúdo dessas obras acabam gerando mal entendidos e mal informações da nossa doutrina. Apesar de, nos dias atuais, a doutrina dos espíritos ser divulgada com ampla liberdade e ter a seu dispor todos os meios de comunicações disponíveis, existem ainda algumas linhas que insistem em vinculá-la ao demônio. Já Kardec, há 159 anos atrás, ele também enfrentou isso. Não pensem que a obra foi aceita. Foi queimada na Espanha. E ele também enfrentou isso. Então, ele nos diz, palavras dele, baseado inclusive nas respostas que ele obtinha de moral elevada, do Espírito da Verdade. Então ele nos diz, naquela época, que ele também sofria, ele diz assim, abre aspas, então achamos que se assim o fosse, seria preciso convir que o diabo é, algumas vezes, então, bem prudente, bem racional e, sobretudo, de moral elevada. Ou vamos ter que afirmar que existem bons diabos. Nós, espíritas, sabemos que tudo é evolução, como ele mesmo constatou, né? Que os espíritos dos homens que viveram sobre a terra, nem tudo sabiam, cada um sabia o que era, de acordo com o seu adiantamento. E foi assim que iniciou o Espiritismo. O termo espírita. E até hoje, o termo espírita, ele gera um pouco de confusão do que é e o que não é espiritismo. Por quê? Muitas pessoas não sabem que as palavras espírita e espiritismo foram criadas também por Kardec. E não foram criadas porque nós somos especiais. Não. É que naquela época era muito usado as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo. E ela já tinha uma concepção bem definida do que eram. E conforme ele disse assim, para as coisas novas, palavras novas. Porque quando se tem a clareza da linguagem, evita-se confusão. Então, somente deveriam utilizar desses termos as pessoas que seguissem as propostas da doutrina, ou espiritismo. Então, os adeptos da doutrina, do espiritismo são os espíritas ou espiritistas. Se alguém gostar. Mas acho que ninguém gosta, porque espiritista a gente quase não escuta, né? Acho que todo mundo prefere a palavra espírita.
Então, todas as outras linhas de religiões, embora acreditando nas existências de espíritos, elas são consideradas espiritualistas. Não é confuso, tá? Então, espírita é praticante da doutrina espírita. Qualquer outra linha que não siga a doutrina espírita, que a gente vai dar uma resumida agora, são espiritualistas. Então, quando a gente diz que a gente vai a um centro kardecista, ou que a gente é espírita kardecista, está errado. O espiritismo, ele foi realmente codificado, organizado, sistematizado por Allan Kardec. Mas não é uma doutrina dele. A doutrina é dos espíritos superiores, esclarecidos, que colaboraram e ajudaram o Kardec na codificação, para que a humanidade, nós, no caso, compreendesse melhor as leis de Deus. Mas isso não quer dizer que Kardec foi um robozinho. O Espírito falava, ele ia lá. Não. Ele não só codificou, muito mais do que isso. Ele acrescentou em quase todas as obras, e com grande sabedoria, inúmeros comentários seus. Composições, esclarecimentos dele, Kardec. Vejam, o Espiritismo não tem cultos instituídos, não tem igreja, não tem imagens, nem rituais, nem dogmas e nem hierarquias. Tem apenas trabalhadores que amam o que faz, buscando a fé com razão e o servir ao próximo sem recompensas. Não há nenhum ritual antes dos trabalhos. Como vocês podem ver, há uma prece onde a gente evoca a proteção de Jesus e dos bons espíritos. Existem, às vezes, que é uma canção. Porque já me perguntaram, né? Que parecia culto porque a gente cantava antes de começar os trabalhos. A gente canta. Porque imaginem vocês se cada um tivesse, a hora que chega, um balãozinho assim, sabe que nem gibi? Existe gibi ainda? Acho que sim, né? Aqueles balãozinhos com legendas. Imagina cada um aqui entrando com o que está pensando, o que está buscando, os problemas. Então, na hora que vai começar, a gente canta. Porque aí harmoniza, vocês vão prestar atenção. Nós também temos os nossos balõezinhos, nós também vamos unificar e vibrar todos juntos. Palestra é o principal trabalho da casa espírita. É cansativo, às vezes o assunto é chato, mas é. Porque o objetivo da encarnação, está lá no Livro dos Espíritos, é a nossa evolução moral. E nós somente vamos nos libertar dos nossos vícios morais, orgulho, egoísmo e uma infinidade que todos sabem, né? Quando nós compreendermos e aceitar o mal que eles nos fazem. E é através das palestras que nos chegam muito desses esclarecimentos que nos fazem refletir sobre eles. Roupa. Os trabalhadores de uma casa espírita trajam-se normalmente. A discrição, lógico, deve sempre fazer parte dos trabalhadores, pois eles estão ali para auxiliar as pessoas que buscam a orientação para os seus problemas materiais e espirituais. Comunicação particular com os espíritos. Sim, as casas espíritas, elas têm reuniões específicas mediúnicas, junto somente dos trabalhadores da casa, onde ali podem receber orientações do mundo espiritual e mesmo ajudar no afastamento de perturbações espirituais que porventura estejam prejudicando alguém. Todo esse cuidado dessas reuniões particulares baseia-se na orientação
dos próprios espíritos. Porque agindo assim, o centro espírita evita o máximo possível a influência de espíritos zombeteiros. Porque não alguns maldosos. Então, a seriedade de reuniões fechadas com os trabalhadores os intimida, favorecendo assim somente a presença dos espíritos esclarecidos. Não temos comunicações de espíritos em público. A doutrina espírita é contrária a esse tipo de manifestação, porque ela é geralmente cercada de curiosidades e de interesses materiais, ao invés do bom senso que sempre deve permear na doutrina espírita. Desenvolvimento cauteloso da mediunidade. O espiritismo adverte que para compreender a sua mediunidade é necessário que para ser médium ele passe por uma série de preparativos. Tem que estudar, tem que ter maturidade, tem que ter modificação moral constante, fazer reforma íntima o tempo todo, uma vida regrada, são algumas das regras básicas para que o indivíduo possa vir a educar a sua mediunidade. Tudo isso está contido no livro dos médiuns, essas orientações para nós médiuns. O verdadeiro centro espírita não promete a cura para quem o procura. O que o centro espírita faz é um pronto socorro aos necessitados de amparo e de esclarecimento, através do quê? De orações, de passes, tratamentos espirituais, orientações morais e tudo mais. Então ele tenta minimizar o sofrimento alheio e sempre pedindo a Deus, a Jesus, que interceda junto àquela pessoa de acordo com o merecimento dela. Todo serviço espiritual é gratuito. Dar de graça o que de graça recebeu. Já ensinou Jesus. Então não se aceita dinheiro por serviços prestados mediunicamente. Quem sustenta materialmente a casa espírita somos nós, os trabalhadores. E algumas doações. Passe. O passe é simples. O passe nada mais é do que um método utilizado dentro das casas espíritas, uma simples imposição das mãos de médium sobre as pessoas, transmitindo-lhe os fluidos que a gente não vê, os fluidos magnéticos e espirituais do próprio médium e dos bons espíritos, no intuito de fortalecer o corpo espiritual e o corpo material daquela pessoa. Geralmente aplicado dentro de salas específicas, né? É após a palestra, tem que ouvir a palestra, não adianta vir aqui só na hora do passe. É muito importante ouvir a palestra. Ele é dado individual ou coletivamente, né, com o público sentado. Os passistas não ficam incorporados por espíritos, eles apenas recebem a sua influência mental e fluídica na hora do passe. Tomar um gole de água, que vai dar tempo. Então, numa conclusão, espero que quem não, que alguém, que vocês puderem entender um pouquinho de como começou, que não é coisa de maluco, né? Por isso é importante ressaltar sempre o currículo do professor Rivail. Vejam, o Livro dos Espíritos ele foi elaborado através do diálogo, uma das formas mais livres e ricas da tradição filosófica. Em vez de enfatizar as contradições, os conflitos, as lutas dos que não aceitam, a dialética espírita ela prefere a compreensão, a união
dos opostos, dos contrários, e o entendimento que conduz sempre ao progresso. O mundo do desconhecido, ele vai se revelando ao ser humano para que ele possa avaliar de modo objetivo e racional o sentido maior da nossa existência. A nossa fé, ela não é cega, ela é raciocinada. E é aí que reside a principal força da nossa doutrina. Força que não fica apenas no plano filosófico, mas ela se estende aos planos científico e religioso. Antes do Espiritismo, o conhecimento humano se dividia radicalmente entre os mistérios divinos e a nossa experiência na Terra. Não existe o sobrenatural, senão para o desconhecimento humano das leis naturais, da natureza. Neste século de emancipação intelectual que vivemos, e de liberdade, de consciência, de pensamento, o direito de examinar pertence a todos, cientistas, filósofos, religiosos, pesquisadores. Os homens estão cada vez mais esclarecidos, e à medida que novos fatos, novas leis vão se revelando, eles sabem, os homens de hoje, separar o que é real do que não é. Então a ciência, ela torna conhecida algumas leis. O Espiritismo, ele revela outras leis. O último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, ela tem que ser, então ela tem que se apoiar em fatos e ela tem que ser progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando junto com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Se uma verdade nova se revelar, a doutrina prontamente a aceitará como verdade. Daqui 5 dias serão 159 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo, foi abalado até hoje. Todos permanecem intactos. E isso num século que o mundo sofreu transformações em todos os campos do conhecimento. E isso é o melhor da nossa doutrina. É ressaltar esse seu aspecto, sempre junto da ciência, sempre dinâmico e sempre evolutivo. Assim como quem se aproxima de um ponto de luz vai sentir melhor o brilho deste ponto de luz, assim é também com aqueles que se aproximam do mundo espiritual. Quanto mais perto o entendemos e nos aprofundarmos, mais luz enxergaremos. E como última pergunta, que está na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos diz a todos espíritas, adeptos da doutrina espírita, agora vocês já sabem, 2 ensinamentos. Primeiro ensinamento: espíritas, amai-vos
Segundo ensinamento: espíritas, instruí-vos. Ali estão os cursos da casa, que já se iniciaram. Espero ter despertado em cada um uma pontinha de querer saber mais, uma curiosidade, porque é só estudando que a gente, estudando se aprende e que acabamos nos educando, principalmente a nossa mediunidade. Muito obrigada à casa por confiar em mim. Obrigada pela vibração de todos vocês, do meu protetor, que uma vez, né, Dona Lourdes, ela me disse que era de Jamur, e por ela que está aqui do meu lado. Obrigada.